Olá, hoje eu vou apresentar o projeto final da matéria de DataVis do oitavo semestre do curso de Ciência da Computação da Faculdade Impacta. A base que nós utilizamos nesse projeto é a base de despesas públicas do ano de 2023, e aqui ela traz algumas informações sobre o orçamento e o valor que foi pago sobre as despesas do ano de 2023. Nessa primeira aba, a gente trouxe uma visão geral dos dados. Então, aqui nesse primeiro quadrante, trazendo sobre o orçamento. Então, o valor total do orçamento de 2023 e 23 e as quebras pelos meses. Também trouxemos um gráfico de mapa, onde as regiões mais escuras são as regiões que tiveram maior orçamento alocado. Aqui a gente trouxe um número do orçamento nacional. Então, na base, ela não tem a marcação da unidade federativa em que o orçamento foi alocado. E também uma quebra só para a gente conseguir ver os números dos estados. Aqui ao lado a gente trouxe esses valores orçamentários por ministério, em ordem decrescente. E aqui embaixo é uma mesma visão igual a de cima, só que para os gastos. Na segunda aba é a aba de valores pagos, onde a gente analisou os valores que foram pagos no ano de 2023. Então aqui a gente fez algumas quebras, né? Primeiramente a gente colocou alguns filtros para alguma análise mais pontual, mas aqui nesse primeiro gráfico a gente trouxe um gráfico de rosca, que ele quebra em dois valores, né? Do que foi gasto nacional e do que foi gasto estadual. E aqui a gente já consegue ver que quase 95% do gasto foi direcionado a nível estadual. Aqui a gente trouxe um gráfico de linhas mensal, quebrado pelos ministérios. Então a gente consegue ver quanto que foi gasto mês a mês e também quanto foi gasto especificamente por cada ministério. Aqui a gente trouxe um gráfico para mostrar qual que foi o percentual que cada ministério gastou no total. Então aqui a gente já consegue ver que quase 60% do orçamento foi pego pelo Ministério da Fazenda. E clicando aqui a gente consegue ver quais foram as funções e subfunções que esse orçamento foi alocado, né? Então aqui no Ministério da Fazenda a gente já consegue ver que o maior, o principal foi esse encargos especiais. E expandindo aqui a gente consegue ver que o maior valor foi referente ao refinanciamento da dívida interna. Aí aqui mais para baixo a gente trouxe aquela mesma visão da aba da divisão geral, com os estados pintados com o que mais gastaram, e aqui ao lado também os estados que mais gastaram, descritivo por um gráfico de barras. Aqui nessa última aba a gente trouxe uma visão sobre o gasto orçamentário, né? A primeira ideia era trazer um pouco sobre a eficiência do orçamento. Então, o que foi gasto referente ao orçamento e qual que foi a eficiência, né? Então, aqui a gente trouxe o orçamento, o valor gasto e aqui o percentual do orçamento não gasto. A gente mudou um pouco dessa nomenclatura de eficiência porque a gente notou algumas coisas analisando a base e eu vou explicar um pouco aqui. Aqui a gente trouxe uma visão acumulada do orçamento e do valor gasto. Então aqui a gente vê que a gente já começou um ano com 3,5 trilhões de orçamento e finalizou o ano com 6,1 trilhões. Então aqui a gente já nota que do começo para o final do ano, o orçamento aumentou e mudou bastante. Aqui para baixo a gente trouxe o orçamento versus o valor pago por UF. Então aqui a gente já consegue ver aqui o valor gasto, aqui o valor do orçamento. E aqui já vem bem destacado o Distrito Federal com um valor gasto bem grande e um orçamento bem grande, né? Aqui ao lado a gente trouxe uma base analítica, então por estado, com o que foi o orçamento, o valor gasto, o valor do orçamento não gasto e o percentual desse orçamento não gasto também, que aqui está ordenado por esse percentual. Mais para baixo a gente trouxe o orçamento mais o percentual versus o orçamento não gasto por ministério. Aqui a gente já consegue ter um pouco da visão que eu falei de não trazer a nomenclatura de eficiência, né? Aqui para a direita a gente vê uma bolinha que ela tem 85% do orçamento não gasto. Do orçamento ele tinha 110 milhões e foi gasto 16 milhões do Ministério das Mulheres.
Clicando aqui, ele vai filtrar no Dash e a gente já consegue ver aqui em cima a parte do orçamento, o valor gasto e o percentual do orçamento não gasto, né? E a gente vê que o orçamento ele só começou a ser é, inserido aqui a partir de março e cresceu aqui exponencialmente mais para o final do ano. Então isso pode acontecer tanto por uma falta de planejamento, né? Desse gasto não ter sido planejado no começo do ano, tanto também do valor que foi liberado não ter sido gasto de maneira eficiente, né? Então, do Ministério ter esse valor e desse valor não ter sido gasto nem alocado corretamente. Aí por isso nós não trouxemos essa nomenclatura de eficiência. Aqui do lado a gente tem a base analítica, então a gente tem aqui ordenado pelo percentual do orçamento não gasto e consegue analisar quais desses ministérios tiveram esses valores, né? Aqui para baixo a gente trouxe também uma outra base analítica, só que pelos elementos de despesa, né? E trazendo também os mesmos valores do orçamento não gasto. Mas para finalizar isso, essas foram nossas três visões que nós trouxemos, as três análises. Aqui também no topo do Dash a gente tem esse logo da faculdade. Quando a gente clica, ele retorna para a aba Divisão Geral.